Dificuldade de tomar decisões. Esse tema é fundamental para quem está reorganizando os seus pensamentos para mudar a vida, para transformar a vida e se direcionar para aqueles objetivos que você sente que são aqueles objetivos, aqueles sonhos para os quais você nasceu. Eu fiz uma lista aqui de 3 fatores que geralmente tornam muito mais difícil que as pessoas tomem decisões. Se você conseguir identificar esses problemas na sua vida, e eu vou falar um pouquinho de como resolver esses problemas, ou pelo menos como começar a resolver esses problemas, esses fatores aí que dificultam a tomada de decisão, você vai começar a caminhar um pouco mais leve, um pouco mais ativamente em direção àqueles objetivos que você realmente acredita que são para a sua vida. Olha só, sensação de falta de tempo, necessidade de mais conhecimento e o medo de falhar. Vamos falar um pouquinho de cada um desses problemas, de cada um desses fatores, para que você entenda e consiga então aplicar ao seu próprio contexto. Primeiro, a sensação de falta de tempo. Essa sensação, pessoal, ela é generalizada, porque a nossa vida é corrida, nós estamos com cada vez mais tarefas, assimilando cada vez mais informações e também a maioria das pessoas está se sentindo cada vez mais exausta, mais cansada, mais sem energia para parar um momento para pensar naquilo que realmente veio fazer nesse mundo. Isso se deve um pouco à necessidade de uma renda, a necessidade de ter uma prosperidade financeira e sempre aquela sensação de que as coisas não estão suficientes. Então, a falta de tempo, ou melhor, a sensação da falta de tempo, ela é generalizada. Será que você sente falta de tempo na sua vida e quando você tem aquele tempinho para pensar um pouco mais em como buscar a realização dos seus sonhos, você acaba não tendo energia suficiente para pensar no assunto? Me conta aqui nos comentários. E lembrando, para cada um desses fatores, eu vou falar um pouquinho de possíveis soluções, possíveis estratégias para trabalhar esses problemas, para melhorar um pouquinho aí a questão de reorganização do pensamento e direcionamento para os seus próprios objetivos. E esse é um assunto que eu acho muito importante para que a gente possa realmente se realizar na nossa vida, né? Fazer uma reconstrução, um redesenho, um life design aí, para que a gente consiga se direcionar para aquilo que a gente realmente quer fazer nesse mundo. Falando ainda de fatores que tornam mais difícil a nossa tomada de decisão, tem a necessidade de mais conhecimento. Então, aquela sensação, também é uma sensação, é um sentimento, é uma crença de que talvez a gente ainda não tenha o conhecimento suficiente para fazer aquilo que a gente quer. Sabe aquela necessidade de fazer um curso, uma especialização ou fazer uma nova faculdade e a gente se sente aí com uma incapacidade intelectual, uma incapacidade de conhecimento para fazer o que a gente quer. E a gente começa então a buscar e, de certa forma, a gente se torna ainda cada vez mais reféns aí de um marketing abusivo que faz promessas, né? Aquele marketing que faz promessas de enriquecimento da noite para o dia. Esse é um dos efeitos daquela sensação da falta de conhecimento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso também. E o terceiro fator, né? A terceira situação aí que prejudica a nossa tomada de decisões é o medo de falhar. Isso daí também é generalizado, né? Então a gente tem aquela ideia, eu não sei exatamente de onde vem essa tradição, essa crença, mas é generalizada a sensação de que a gente precisa acertar de primeira. Sabe aquela ideia de que as pessoas pensam, ah, se eu ganhar na loteria ou se eu acertar
direto na primeira vez, na primeira tentativa no negócio, no produto que eu quero vender ou num serviço a oferecer, aí a minha vida se resolve. Então é aquela sensação de que tem que acertar de primeira, na primeira tacada precisa acertar, senão vai ser uma falha também para o resto da vida. Então esse medo de falhar. Então, vamos trabalhar um pouquinho esses três fatores e pensar agora em estratégias para que você possa rever essas questões e trabalhar no que você realmente precisa, que é se direcionar para os seus objetivos verdadeiros, aqueles objetivos que fazem sentido real para você. E aí você começa a ter uma noção de organização do pensamento, assunto muito importante aqui no canal, reorganização do pensamento e direcionamento focado da sua jornada para os objetivos que realmente fazem sentido para você. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Eu tenho aqui no meu bloco de anotações uma pergunta que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está discutindo, principalmente aí sobre a dificuldade de tomar decisões. A pergunta é a seguinte: como fazer para não se perder em devaneios e pensamentos disfuncionais? Quando a gente tem uma dificuldade maior de tomar decisões, mas a gente sente lá no fundo que a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer na nossa vida, ou a gente está num trabalho que a gente não gosta, ou a gente não está conseguindo trabalhar, ou mesmo se a gente sente que a gente não tem a renda, a quantidade de remuneração que a gente acha que deveria, lá no fundo fica uma voz nos dizendo que a gente deveria mudar alguma coisa. Mas se a gente não souber organizar essa voz interna, esse sentimento de que a gente precisa se redirecionar ou tomar as rédeas da reconstrução da nossa vida, a gente pode cair em pensamentos repetitivos, um looping de pensamentos que são prejudiciais à nossa própria caminhada. Então, os psicólogos e também quem trabalha com a mentalidade de design tratam esse assunto como pensamentos disfuncionais. A gente já falou sobre esse assunto em outros vídeos. E para resumir um pouquinho aqui, o pensamento disfuncional é um pensamento negativo, ele envolve uma autodepreciação, um auto-menosprezo e geralmente são pensamentos ou crenças que não te ajudam e também não são baseados em fatos reais, em uma racionalidade. Mas aquilo fica repetindo na nossa mente e fica entre nós mesmos e os nossos objetivos, os nossos reais objetivos de vida. Então nos prejudica bastante essa questão aí de pensamentos disfuncionais. Então, para responder essa pergunta e pensando naqueles três fatores que a gente mencionou agora há pouco, que é a sensação da falta de tempo, a necessidade de mais conhecimento e o medo de falhar, como é que você pode trabalhar isso para não ficar parado, para não ficar estagnado nesses pensamentos repetitivos e para que você então consiga retomar a sua caminhada em direção aos seus objetivos e buscar a prosperidade, a realização que você tanto deseja. Então, estratégias aqui para você. Uma estratégia muito importante aqui para a sensação da falta de tempo é você dedicar 1 hora por dia. Se você não tiver 1 hora por dia, dedica pelo menos meia hora por dia, todos os dias, para se dedicar inteiramente a você, a sua reconstrução. Esquece todos os seus problemas e começa a focar na sua reconstrução um pequeno período de tempo, 1 hora. Ideal seria 1 hora a 2 horas, mas se você não tiver todo esse tempo, pelo menos meia hora por dia, e aí você vai adquirindo o hábito de organizar os seus pensamentos por escrito nesse tempo em que você se dedica à sua reconstrução. Então combine essas duas coisas, dedicar um tempo a você mesmo, todos os dias, meia hora, 1 hora, se possível até 2 horas aí por dia, e procura pensar na sua reconstrução por escrito. Escreva suas perguntas, defina os seus problemas, coloque aí quais são os seus objetivos para que você possa caminhar melhor. Com essa estratégia, você consegue dominar um pouco mais a questão do desânimo, da falta de tempo e da ansiedade, e você começa a responder aquela sua voz interior que te fala: olha, você precisa mudar a sua vida. E aí você começa a entender
principalmente como você vai fazer isso e como você vai organizar melhor o restante do seu tempo e também o seu pensamento para buscar aquilo que você precisa para uma transformação, para uma reconstrução de vida. Agora, pensando no segundo fator que eu mencionei, que é a necessidade de mais conhecimento, a estratégia aqui é olhar a internet como uma fonte de aprendizado, como um campo onde você vai adquirir conhecimentos de uma forma organizada também. Pensa na seguinte pergunta: como é que você se comportaria se você estivesse fazendo um curso de alto custo, um curso de especialização, uma faculdade ou qualquer outro tipo de curso que custe muito dinheiro? Provavelmente você se comportaria como um bom aluno, fazendo anotações, assistindo às aulas e fazendo perguntas para os professores, não é? Então, se você olhar a internet com essa mesma postura, você começa a não olhar mais os conteúdos que você consome como simples entretenimento ou como simples interesse naquele assunto. Você começa então a tomar notas, buscar aqueles conteúdos como aprendizado real. Esse conteúdo, por exemplo, que você está assistindo, os outros conteúdos desse canal e os conteúdos criados por outros criadores de conteúdo podem ser vistos dessa forma. E como é que você pode sentir que você está retribuindo, principalmente quando o conteúdo é gratuito, como é que você sente que você está retribuindo a esses criadores de conteúdo? A sua curtida, você se inscrever no canal, você comentar aquele conteúdo já é um feedback valioso para esses criadores que estão aí, assim como eu estou aqui também, eh, criando conteúdos para te ajudar. Então imagina o tempo que os criadores de conteúdo tomam da vida deles para pesquisar, organizar, fazer roteiros e gravar conteúdos para oferecer de graça para que as pessoas aprendam e melhorem as suas vidas. Então, esse tipo de feedback é muito importante e você também, como alguém que está aprendendo com esses conteúdos, você começa a olhar de uma forma diferente, não apenas como um simples interesse naquele assunto, mas como um verdadeiro conteúdo de aprendizado. Então anota e também comenta, faça perguntas e ajuda os criadores de conteúdo a melhorar esse conteúdo que só vai beneficiar você mesmo que está assistindo e outras pessoas que estão assistindo com uma melhora contínua nesses conhecimentos. Agora, um dos fatores mais incapacitantes nessa questão de tomada de decisões é o medo de falhar. Quem é que não tem medo de falhar? Acredito que praticamente todo mundo tem medo de falhar, pelo menos em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, esse medo de falhar aparece. E como é que faz então para trabalhar esse medo? Como é que faz para superar esse medo? Existe uma coisa que você pode fazer e esse insight do que eu vou falar agora, ele vem de um livro muito importante. Esse livro eu recomendo que você leia, que você estude esse livro, que você faça os exercícios que estão neste livro, que é um livro chamado O Design da Sua Vida, Como Criar uma Vida Boa e Feliz. E os autores são Bill Burnett e Dave Evans. Dá uma olhada nesse livro que você vai gostar. E um dos insights que esse livro traz, eu acredito que tem muito a ver com essa questão de superar o medo de falhar, é começar a trabalhar, começar a pensar em protótipos. Pensa em protótipos aqui nesse contexto de life design, desenho de vida. Protótipo ele vai ter uma ideia de fazer uma pergunta específica sobre um determinado problema e coletar dados sobre esse problema, procurando colocar em prática a solução desse problema. Então, fazer um protótipo, que é então fazer uma pergunta, procurar uma solução para um determinado problema e coletar dados. Então, é importante que os seus protótipos eles comecem bem simples e sejam experimentados na prática. Eu vou dar um exemplo aqui de protótipo que eu costumo fazer e muitos deles realmente dão errado. E não tem problema que o resultado seja ruim. Isso ajuda a gente a superar o medo de falhar. Então, para exemplificar, um dos tipos de protótipos que eu gosto muito de fazer é o lançamento de oficinas
e cada oficina tem um determinado assunto. Uma oficina sobre registro de marcas, uma oficina sobre inteligência artificial para advogados, uma oficina sobre como pensar melhor e como organizar o seu pensamento. E aí eu organizo o conteúdo programático, lanço essa oficina e divulgo nas redes sociais, entre amigos e até entre clientes. E aí eu tenho mais informações sobre se o público realmente se interessa sobre aquele assunto. Como é que a gente mede isso? Pela quantidade de inscrições, pelos feedbacks, pelas respostas que a gente obtém das pessoas que potencialmente estariam interessadas. Eu já criei oficinas que não geraram nenhum interesse, nenhum inscrito, nenhum comentário e praticamente nenhuma visualização nas postagens sobre a determinada oficina. Isso é a mentalidade de design trazendo o pensamento de protótipo que ajuda muito a superar o medo de falhar. Então, quando eu lanço uma oficina específica e ela não tem nenhum inscrito, nenhum comentário, praticamente nenhuma visualização numa publicação que fala daquela oficina, isso é uma grande falha, mas isso não me causa nenhum mal-estar. Isso simplesmente é a obtenção de dados de uma maneira rápida para que eu possa então fazer rápidas adaptações e chegar num formato que vai interessar mais as pessoas. Seja um formato da própria oficina, que pode ser mais extensa ou mais curta ou mais resumida, quanto ao assunto, o meio, se é o digital ou presencial e assim por diante. Então, aplicando a mentalidade de protótipo, você consegue fazer uma pergunta sobre um determinado problema, mas é muito importante você colocar em prática para que mesmo falhando, você tenha dados suficientes para executar melhorias e buscar aí uma versão mais bem-sucedida da ideia que você teve. Isso te ajuda muito a superar aquele medo de falhar. Então, recapitulando o que a gente viu nesse vídeo, a gente falou um pouquinho sobre fatores que geralmente tornam ainda mais difícil a tomada de decisões, que já é difícil tomar decisões, mas esses fatores eles dificultam ainda mais, que seriam então a sensação de falta de tempo, a necessidade de mais conhecimento e o medo de falhar. E aí, as soluções apresentadas aqui, que na verdade não são soluções definitivas, são estratégias para você experimentar e melhorar aí o seu desempenho na sua trajetória, seriam os seguintes. Para a questão da sensação da falta de tempo, é você tirar um tempo só para você e utilizar as anotações, um sistema de anotações para organizar o seu pensamento. Para a questão da sensação da falta de conhecimento, é você ver a internet como uma fonte de aprendizado. E para o medo de falhar, você pode usar a estratégia de pensar em protótipos simples e práticos. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Experimenta essas estratégias e vem compartilhar os seus insights aqui nos comentários. Um grande abraço.